Olá, seja bem-vindo à Alternativa Exata e nesse vídeo a gente vai falar sobre estatística e como ela cai no Enem, ok? Então a gente vai corrigir 4 exercícios que caíram já no Enem e que falam sobre esse assunto, beleza? Então vamos começar. Bom, o primeiro caiu no Enem de 2018 e ele fala a seguinte situação. Na teoria das eleições, o método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os concorrentes. Isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associada uma pontuação, 1 ponto para o último colocado no ranking, 2 pontos para o penúltimo, 3 para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Em uma escola, houve um concurso de poesia, no qual 5 alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora, foi utilizado o método de Borda. Nos quadros estão apresentados os rankings dos juízes e a frequência de cada ranking. Bom, aí aqui a gente tem, esse quadrozinho aqui, que é o primeiro, e esse o segundo. Ele fala aqui, de frequência, tá, gente? Isso é bem comum em parte de estatística. E aqui eu botei 2 definições. Frequência absoluta, que é o número de vezes que o dado aparece numa amostra, então realmente a gente consegue contar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, enfim. E existe a frequência relativa, que é a razão entre a frequência absoluta e a frequência total numa amostra. Ou seja, aqui a frequência relativa, por exemplo, do ranking 1, seria 4 sobre a soma de todas essas frequências aqui, tá? Então, tomar cuidado quando falar de frequência, porque existe a relativa e a absoluta. Normalmente, quando eles só falam frequência, e eles deixaram explicado, essa frequência é absoluta. Mas caso estivesse em porcentagem, você teria que entender que é frequência relativa, ok? Então, vamos lá. Como é que isso funciona? A gente vai ter que fazer para cada concorrente o cálculo de quanto de pontuação que eles tiveram. Vamos organizar aqui qual a pontuação que o primeiro lugar, o segundo e o terceiro recebem, tá? Então, aqui são 5, posições, porque são 5 pessoas concorrendo. E vamos lá. 1 ponto para o último colocado no ranking. Então, quinto recebe 1 ponto. E ele vai aumentando mais 1 ponto a cada vez que cresce aqui a colocação. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4 e 5. Ficou o primeiro lugar aí bem separado, mas não tem problema, né? Dá pra entender. Então, com base nessa pontuação, a gente vai fazer 1 por 1, beleza? Então, vamos lá. A Ana. Ela ficou para aqui pro ranking 1, tá? Então, a gente, tem que perceber aqui, ranking 1, beleza? Então, no ranking 1, a Ana, ela ficou em primeiro lugar. E esse ranking 1, ele se repete 4 vezes, tá? Então, os 25 juízes, que estão aqui distribuídos, cada um, que fez o ranking daquela forma, 4 juízes fizeram esse ranking daqui. Então, a Ana, ela ficou em primeiro lugar 4 vezes. Isso quer dizer que ela recebeu a pontuação 5, por 4 vezes, beleza? Então, essa é a primeira. Da segunda vez, a Ana ficou em 4º lugar. O 4º lugar, ele recebe 2 pontos só, mas, esse ranking, esse segundo ranking aqui, ele se repetiu o quê? 9 vezes. Então, 9 vezes a pontuação de 4º lugar que ela ficou, que é 2. Mas, vamos lá, o terceiro ranking, que a gente tem aqui. Ela ficou em segundo. O segundo lugar, ele tem a pontuação 4, ok? E ele se repete 7 vezes. Não, 7 vezes 4, beleza? No 4º ranking, ela ficou em segundo lugar novamente. E esse ranking, ele se repetiu por 5 vezes. Então, 5 vezes 4 pontos, que é a pontuação do segundo lugar. Isso tudo vai dar 86 pontos para a Ana, ok? Então, agora vamos fazer a mesma coisa com os outros. A Bia, e agora eu vou seguir um pouco mais rápido, ok? A Bia, ela ficou em segundo lugar, ela recebeu 4 pontos, então fica 4 vezes 4, porque a frequência foi 4.
mais. No segundo, ela ficou em quinto lugar, que recebe só 1 ponto. E a frequência foi 9. Então, 9 vezes 1. Mais. Ela ficou em primeiro aqui e se repetiu 7 vezes. Então, 7 vezes 5. Mais. Aqui ela ficou em quarto lugar. E ela tem 5 vezes 2. Mais 5. Gente, isso é um mais, tá? Vezes 2. Isso vai dar 74 pontos, tá? Então, a gente segue assim. Eu não vou fazer todo ele. Vocês podem comentar aqui embaixo qual é a pontuação do Caio, da Dani e do Edu, ok? Quem, na verdade, tem a pontuação maior é a Ana, beleza? Então, sigam esse exemplo e façam aqui nos comentários. Se você não entendeu, fala comigo que eu vou responder, tá bom? Então, basicamente, esse exercício é só de frequência. Mas, para entender isso, você precisa entender o que uma frequência ela é relacionada. É quantas vezes aparece o ranking. Então, o ranking 1, ele aparece 4 vezes. Se você não entende esse básico, você não consegue fazer o exercício. O exercício é só multiplicação e soma, beleza? Vamos para o próximo. O próximo é do Enem de 2017. Vamos começar. 5 regiões de um país estão buscando recursos no governo federal para diminuir a taxa de desemprego de sua população. Para decidir qual região receberia o recurso, foram colhidas as taxas de desemprego em porcentagem dos últimos 3 anos. Os dados estão apresentados na tabela. Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte do recurso seria aquela com a maior mediana das taxas de desemprego dos últimos 3 anos. A região que deve receber a maior parte do recurso é a... Bom, primeiro a gente precisa entender que a mediana, para você saber, né, qual é a mediana, você precisa botar os valores em ordem crescente, ok? Então, se você não bota essa ordem, você não vai conseguir achar a mediana. A não ser que você consiga, enfim, calcular isso de cabeça, o que é maravilhoso, mas nós, meros seres mortais, precisamos colocar em ordem crescente, tá? Então, você tem que organizar o dado primeiro, para depois achar a mediana. Só que existe um problema. Não é um problema, mas uma situação da mediana, que é o seguinte. Se a amostra ela tiver quantidade de números ímpares, conforme a gente está aqui, ó, falando aqui, o número que ocupa a posição do meio será a mediana. Então, por exemplo, na região A aqui, são 3 anos, né? Na região B também, na C, enfim. Então, a gente vai pegar a mediana, o valor, né? É o da posição do meio. E repara só que se eu não coloco ela crescente, eu vou achar que esse 11,7 é a mediana. Mas não é. A mediana é 12. E a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Agora, se a amostra tiver quantidade de número par, se a amostra tiver uma quantidade de número par, isso quer dizer que a média dos dois números que ocupam a posição do meio será a mediana. Como é que isso funciona? Vamos supor aqui que eu tenho 2, 3, 4 e 5. São os meus dados, beleza? Se eu tivesse só 3 números, seria muito fácil. Eu pego a posição do meio e pronto. Só que aqui eu tenho uma quantidade de números par. Então, eu vou pegar esses dois que estão ocupando a posição do meio e vou fazer uma média entre eles. Então, 3 mais 4 dividido por 2, que vai dar 7 dividido por 2, que é igual a 3,5. Beleza? Então, essa seria a mediana, caso a gente tenha quantidade de números par, ok? Então, o meu dado, ele tem 4, 6 dados, 8 dados, você tem que pegar a parte do meio, os dois números do meio e fazer a média, ok? Então, lembre-se disso. Bom, agora que a gente já viu essa parte, vamos organizar essa questão. O que acontece? Eu vou precisar fazer a mediana da região A, da região B, da região C, da região D e da E, e vou ter que ver qual é a maior. A que tiver a maior mediana, ela receberá o maior recurso, beleza? Então, a região A, por exemplo, ela vai ter, vamos lá, vamos organizar primeiro em ordem crescente, né? 11,7, 12 e 12,1. A mediana é 12, como eu tinha falado antes. Região B. É 10,5, o primeiro. 11,6 e
11,5. No caso, a mediana tem 11,6. A C, ela tem 10,9, 11,9, essa é a mediana, tá? B, 9,5, 11,6, 12,8, 11,6. E a letra E, 8,2, 12,6 e 12,7. Então, A mediana maior aqui, entre as 5 regiões, a gente vê que é da região E, beleza? É só isso. Você vê uma coisa tão simples e às vezes só por a gente não entender o nome mediana, a gente acaba perdendo uma questão, tá? Então a mediana é isso. Tira o print da tela e me fala nos comentários o que você achou, se você sabia que a mediana tinha que botar em ordem, se era tão prático assim e você nunca soube, beleza? E não esquece de clicar no botão do like, que é muito maravilhoso, e compartilhar com os seus amigos, tá? Porque eu tô fazendo esse resumão Enem aqui pra vocês, ok? Porque meu ascendente em Virgem, gente, não deixa eu fazer as coisas fora de ordem. E aí me pediram e eu estou fazendo. Viu como vocês são importantes? Então vamos lá. Enem de 2014. Após encerrar o período de vendas de 2012, uma concessionária fez o levantamento das vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os dados estão expressos no gráfico. Então aqui a gente vê um gráfico. Quem não sabe ler gráficos barra ou tem dificuldade em saber como ler gráficos, comenta aqui, porque se tiver muita gente comentando sobre isso, eu posso fazer um vídeo de como ler gráficos, beleza? Ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro de 2013 um volume de vendas 20% superior à média mensal de vendas do semestre anterior. Aí você fica, o quê? Calma. Para atingir essa meta, a quantidade mínima de carros que deveria ser vendida em janeiro de 2013 seria... Aqui, primeiramente, ele fala que o gerente estipulou uma meta para o mês de janeiro que seria 20% superior à média mensal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a média. Porque como é que eu vou saber que é 20% de um valor que eu desconheço? Então, aqui a gente tem... Quando ele só fala média, a gente está falando de média aritmética. Existem outras médias? Sim. Ele está pedindo essas? Não. Quais são as outras médias que existem? Média ponderada e média geométrica, beleza? Mas a gente vai falar especificamente da que mais cai, que é a média aritmética, que é uma das mais simples. O que acontece? É a soma de todos os elementos dividida pela quantidade de elementos. Então, se eu tenho o valor 2, 3, 4 e 5, como a gente utilizou na mediana, o que eu vou fazer? 2 mais 3 mais 4 mais 5 dividido por 4, porque eu tenho 4 elementos, que 2, o 3, o 4 e o 5 são 4 elementos, ok? Isso seria a média aritmética. Bom, como é que a gente vai achar essa média mensal? Aqui no gráfico, vamos explicar um pouquinho como é que esse gráfico é. Eu tenho 5 carros vendidos em julho, 6 carros vendidos em agosto, porque aqui, ó, ele fala que carros vendidos são esses números aqui. E aqui embaixo são os meses, então, setembro eu tive 14, outubro 35 e assim por diante, ok? E como é que eu vou fazer essa média mensal do semestre anterior? Eu tenho que somar todos esses carros vendidos e dividir pela quantidade de meses, que aí eu vou ter uma média mensal. É exatamente isso. Então, vamos lá. Eu vou fazer 5 mais 6 mais 14 mais 35 mais 35. Sim, tem que repetir, por mais que o número seja repetido. 35 foi em outubro, o outro 35 foi em novembro. Então, sim, eu tenho que anotar, ok? Mais 25. E eu divido por quanto? Quantos meses eu tenho aqui? Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto e julho. É um semestre, então a gente tem 6 meses, dividido por 6. Isso vai dar uma média de 120 divididos por 6, que é igual a 20. Então, a média mensal foi de 20 carros, mais ou menos, tá? E vamos lá. Agora ele quer um volume de vendas superior, 20% superior à média mensal. Como a minha média mensal é 20, ele quer 20%, eu vou fazer 20% de 20, tá? Esse D aqui, quando a gente tem, eu vou estar até adiantando um pouquinho sobre a aula de porcentagem,
Esse D, quando a gente tem 20% de alguma coisa, 30% de alguma coisa, é como se fosse uma multiplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? 20 sobre 100 vezes 20. Isso vai dar exatamente 4, tá? Mas olha só, preste atenção. 4 é o valor que eu tenho que somar com 20, tá? Então, fica 20 mais 4 igual a 24. Existe outro jeito de fazer isso direto? Sim. Como eu quero 20% superior, eu posso fazer 120% de 20, tá? Vai dar a mesma coisa, gente. Ele vai chegar direto no número 24, ok? E aí você faz, ó, 120 sobre 100 vezes 20, que é igual a 24, beleza? Então, são duas maneiras que você pode fazer. Qual é a mais certa? As duas estão certas, é só se você fizer 20% de 20, o resultado que você achar, não esqueça de somar com o outro resultado, tá? Então, você tem que somar 20 mais 4 para fazer sentido, ok? Vamos para a próxima. O Enem de 2016. Já faz 4 anos que esse Enem passou, mas estatística nunca muda, ok? Média, mediana, desvio padrão, frequência. Gente, isso é super importante de vocês estudarem para o Enem. Mas vamos lá. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Aí aqui tem o quadro. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Tá. Primeiro, ele quer aqui o que seja menos e mais regular. A gente está falando de uma coisa chamada desvio padrão. E, gente, para vocês lembrarem, né, o que significa o desvio padrão, é o que desvia do padrão. Ok, brincadeiras à parte, é exatamente isso, tá? Você pode perceber aqui, eu botei a fórmula, a gente não vai precisar de fórmula, tá? Nesse exercício, ele é só mesmo o conceito de desvio padrão. Esse cara aqui, ó, ele tem o maior desvio padrão. Então, o peso dele desvia muito da média, tá? Então, veja só, 65 para 71 é um desvio grande. 83 para 71 é um desvio grande. Então, ele não fica dentro da média dele ou perto da média dele. Diferente desse daqui, ó, que é o que tem 4,08. A média dele é 70. Ele tem um peso que é igual à média dele e ele só varia, ó, 5 quilos a menos e 5 quilos a mais. Ele não varia mais do que isso. Então, você pode perceber que o desvio padrão dele é menor. Então, esse daqui é o mais regular. E esse daqui é o menos regular. Quanto maior o seu desvio padrão, mais você desviou do padrão. Justamente por isso que eu fiz a brincadeira, porque você mais desviou da média. Você pode perceber aqui que o 4,90, por exemplo, ele tem uma média igual, aqui ó, 72, mas percebe que aqui ele muda 6 quilos a mais e na terceira pesagem ele muda 6 quilos a menos. O que faz com que uma mudança de 5 quilos a mais e a menos seja bem menor do que 6 quilos a mais e 6 quilos a menos, ok? Então, por isso o desvio padrão dele é um pouquinho maior do que o terceiro. Então, qual seria a resposta? Os atletas 2 e 3 que iam fazer essa primeira luta, beleza? Gente, é isso, não tem mais o que falar. Já fiz aqui o resumão. Se você não entendeu alguma coisa, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo para quem vai fazer Enem. Um abraço e até mais!